Conversas de malungas e malungos na capoeira do intuitivo. A mulher na capoeira, Hoje da desafios capoeira e e na vida. superação. É com a senhora. Primeiro queria agradecer o seu convite, mestre Chico. Para mim é uma alegria enorme estar aqui participando, né, desse evento, dessa proposta. Eu fiquei encantada realmente com a programação, porque aí a gente se dá conta, né, o quanto a capoeira é diversa, né, que vai para além da roda, como a gente diz, é a roda, né, é a roda de capoeira, a roda da vida. Então a gente precisa também aproveitar, né, pensar na dimensão da capoeira maior, né, nessa diversidade, e o senhor traz isso, né, que a gente possa realmente aproveitar o que vocês estão nos oferecendo, né. Eu acho que se cada um pudesse contribuir desse jeito, eu acho que a gente podia avançar, né, mais, né, aí nesse nosso caminho. Bom. Só um instante. Antes de continuar, deixa aquela mensagem que falou aí, que eu amo, como você quiser. Tá certo. Se quiser a instrumentação. Eu vou aqui cantar só porque quando o senhor me falou, me veio na mente uma música que eu gosto, adoro. Sempre que posso eu canto, que é a música do mestre Miguel Machado, que eu acho que representa todo mundo aqui, né? Que é mais ou menos assim. Dai-me, 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 dai-me a força de viver, oh, minha fé capoeira, é meu jeito de viver, oh, dai-me, 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 dai-me a força de viver, e minha fé capoeira, é meu jeito de viver. Eu gosto muito dessa música, eu acho que ela diz muito, né, simples, mas fala muito assim, né, na relação que nós temos com essa capoeira. É o nosso jeito de viver, né? Quando a gente se deixa fisgar pela capoeira, a gente tem um jeito de estar no mundo. Se a gente não se permite ser fisgado pela capoeira, aí a gente faz de qualquer jeito, né? Então a gente precisa se permitir ser fisgado pela capoeira. Aí uma coisa que eu tenho pensado muito, mestre, é sobre esse movimento da volta ao mundo na capoeira, que eu acho que tem a ver com isso. Né? O que é, né? Sobre o que eu tenho pensado, né? Esse movimento da volta ao mundo, que é um sentido contrário ao movimento do relógio cronológico, né? Então acho que a capoeira nos diz muita coisa sobre isso. E se a gente se permite pensar sobre esse movimento, a gente também vê a capoeira de uma outra forma. Acho que a capoeira nos diz que a capoeira tem um outro tempo, que não é esse tempo que a vida está nos impondo, que o senhor acabou de falar, que a gente está sendo engolido por esse ritmo. A capoeira tem outro ritmo, tem outro tempo. E o movimento da volta ao mundo, o tempo todo, nos sinaliza. E a gente faz a volta ao mundo sem se dar conta do que a gente está vivendo ali, né? Então, é um outro tempo, é uma outra linguagem, é uma outra lógica, né? Nos fala de história, uma história que é transmitida pela oralidade. E eu me passei, mas eu sempre gosto, antes de qualquer coisa, saudar os mais velhos e as mais velhas que estão aqui, e principalmente as mulheres que passaram por esse caminho nosso e que sua história foi invisibilizada, né? Foi invisibilizada, a gente não tem essas histórias contadas nos livros. De um tempo para cá, muito pouco tempo, isso já começa a ser contado, né? Mas diferente quando a gente pensa, né, nos mestres, quando a gente fala do mestre Bimba, a gente visualiza ele, a gente tem muitos registros, a gente tem fotos, mestre Traíra, a mestre Caiçara, e com relação às mulheres que viveram dentro da capoeira, porque não é da agora, né, mestre? As mulheres não estão dentro da roda da capoeira de pouco tempo para cá. Está há muito tempo. Só que a gente não fala sobre isso e a gente não vê isso nos livros e nos registros. Então a gente precisa o tempo todo parar para pensar e não perder isso de vista. Porque para a gente estar aqui, para esse solo, para esse chão, tá do jeito que está, muitas mulheres e homens passaram antes e muitos morreram para estarmos aqui, né? Então são elas. Maria Pomerão, Rosa Pomerão, Maria Doziome, Maria Filipa e diversas outras. Então, nosso agradecimento, e não podemos perder de vista da contribuição dessas mulheres e das outras todas que vieram aí depois, né? Então,
comecei a capoeira aqui em 1986, né, com o mestre Ferreira, é meu mestre. Toda a gratidão a ele, que me pegou pela mão, que me ensinou a gingar. E nessa época, éramos muito poucas mulheres. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo aqui representantes do Nordeste de Amaralina, que para mim é uma referência, né, pela manutenção da capoeira regional, né, e outras capoeiras que estão por ali. E para mim sempre foi uma referência de reduto de capoeira de mulher danada. Né? Então, hoje elas estão ainda aí, outras já não sustentaram, né, pela vida mesmo, né, mas é a mestra Preguiça, é a mestra Bia, esqueci o nome, me fugiu o nome da outra, Friuili, e tantas outras mulheres que sustentam aquela capoeira. Então, minha gratidão eterna. Então, desde que eu comecei, né, essas meninas, hoje mulheres, né, que eram alunas do mestre Bozó, alunas do mestre Nenel, eram referência para mim, assim como as meninas da ilha, né? Alunas do mestre Medicina, que na época tinha um grupo, Meninos da Ilha. Então, era onde a gente se encontrava apenas nas rodas. E não tínhamos uma reflexão da nossa posição na capoeira. A coisa era muito intuitivo. No intuitivo, a gente sabia que tinha estranho, né? A gente entra na roda e sai logo, poxa, não tem muito... Era muito assim, metendo o pé na porta e entrando mesmo, na tora. Só que sem se dar conta que era isso mesmo, né? Então, e a gente não conversava. Hoje são amigas, né? Somos amigas, mas na época, que é o sistema faz com que a gente fique inimiga uma da outra. Então, era só capoeira dura. Tá, naquele tempo, década de 80, eu acho que por isso que poucas mulheres sustentaram, porque para se manter na capoeira naquele tempo tinha que ser aquele jogo. Não podia ter uma outra forma de jogar. Era capoeira dura, né? Queria falar aqui também, né, da importância da mestra Ritinha, que também era a minha referência ali na academia do mestre João Pequeno, e eu queria também aproveitar a presença aqui da mestra Nani, querida, que leva esse legado do mestre João Pequeno. Sábado e domingo, meu final de semana era no Santo Antônio, nas rodas do mestre João Pequeno. E para mim, o lugar mais democrático que a gente pode pensar em capoeira é ali na academia do mestre João Pequeno. Todo mundo podia chegar, eu chego e me arrepio. Era capoeira de rua, era capoeira regional, Angola, naquele tempo não tinha nome contemporâneo, mas era uma capoeira, né, que estava surgindo ali, e todos se encontravam ali, né? Era o paciente dali do hospital, né, que no dia de domingo tinha no Hospital São Paulo, né, que tinha problemas mentais. No domingo ele saía e vinha para a roda do mestre, né? Então, gente, quem não viveu aquilo pode ainda viver aqui com a capoeira da mestra Nani, que dá seguimento a isso. Eu me arrepio de pensar, né? Como o mestre tinha esse traquejo, essa sabedoria e essa malandragem de dar com essa diversidade de pessoas que se encontravam ali. O pau comia às vezes, né? O pau muitas vezes. Domingo era o encontro que, né? Isso, E ele, com aquele jeito dele, ficava bem, né? Não discriminava ninguém, porque a capoeira era para todos, todas e todes. Muita gente não se dá conta ainda disso, mas a gente precisa pensar, né? Cada vez mais, porque senão a gente vai de encontro o que é o princípio da capoeira, que é o princípio da libertação, né, mestre? Então, se a gente não leva isso em consideração, a gente não está respeitando o princípio da capoeira, tá? Já me perdi aqui, mas sim. Então, comecei em 1986 com o mestre Ferreira, né, a primeira aluna dele, e foi interessante essa construção, porque para ele também era novidade, né, ensinar capoeira para depois chegaram muitas meninas, mas sempre aquela reivindicação de que eu quero ser tratada como todo mundo. Então, ele tentava, né, não fazer essa diferenciação, e isso foi uma construção nossa, tanto minha, quanto dele, quanto das pessoas que estavam ali. Mas é uma luta diária, né? Como diz uma das pensadoras, né, do feminismo negro,
A mulher, quando nasce, ela já nasce lutando, e a mulher negra mais ainda. Né? Então na capoeira a gente sente isso, que o olhar é diferente, né? Porque o tempo todo estamos sendo observados, observadas, e para a mulher esse olhar é mais rígido, é mais duro, né? Porque o cara pode até tocar um berimbau mais ou menos, tá beleza, um mestre tocar um berimbau mais ou menos, mas vai você chegar ali e não tocar bem. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, tá? Porque esse olhar mais duro, cruel até, né? Porque o peso disso pra gente não é brincadeira não. Hoje a gente está em outro momento, a partir da década de 90, esse cenário começa a mudar, as meninas começam a chegar já numa outra vibe, né? Podendo implementar sua forma de jogar, se eu tenho um jeito de jogar mais floreado, se eu tenho um jeito de jogar mais assim, beleza. Não que era fácil, mas já tinha, o caminho já estava mais ou menos encaminhado, né, mestra? E isso cada vez mais, as meninas que chegam hoje dão banho na gente. Então eu digo que eu aprendo mais com essas meninas que chegam hoje do que as meninas da minha geração. Porque as meninas chegam cheias de, como a senhora falou, né? Olha a postura, chegam chegando, né? Chegam chegando, porque quem viveu a minha época chega aqui ainda cheia de marcas. Cheia de marcas, de tudo que a gente viveu e a gente vive até hoje. Não é lugar de vítima, tá? Não é lugar de vítima, de jeito nenhum, estamos longe disso. Mas a gente precisa colocar, né, as coisas, né, de forma para a gente se dar conta. Como a mestra Jane já diz, eu sou a capoeira do meu tempo. Então eu sou a mulher que começou a capoeira em 1986. Não comecei agora. Então isso tem um significado, tá? Então, pensando nos desafios, hoje eu faço parte de um coletivo Carapaças, que estamos aqui representadas por mim, a mestra Nani, Gandaia, a professora Andegona e várias outras mulheres, que o nosso desafio é que a gente precisa pensar a partir do coletivo. Não adianta eu, Patrícia, pensar, não, porque eu preciso me dar bem, eu quero aquele espaço, eu quero aquele edital, eu quero, né? Se eu não penso no coletivo, se eu não penso nas minhas irmãs primeiro, que estão ali comigo, se eu não chego na roda e olha, uma menina que está chegando e pego pela mão, e aí, vamos jogar? Você não jogou ainda, ou passar um berimbau? Isso é pensar no coletivo. Não existe mais, a gente está na capoeira e pensar individualmente. Então, um dos objetivos do movimento Carapaça, né, é a gente pensar no coletivo. Então, nesse mês de março, aproveitando o mês das mulheres, né, pensando que é um mês para a gente refletir mais do que a gente pensa cotidianamente. Então, pensando no desafio, o movimento Carapaça, aí com a nossa coordenadora, a professora Legona e a mestra Princesa, que estão à frente, pensando na programação e nessa articulação. Vão ser 3 dias, e aí eu já convido todas, todos e todes para estarmos lá, porque vai para além da roda da capoeira. Vai ter roda de capoeira, vai ter oficina de capoeira, mas vamos ter mesas, debates, manifestação cultural, bazar, né, com os artesãos e artesãs da capoeira, tá certo? E essas mesas vamos tratar de temas importantíssimos, desde a violência doméstica contra a mulher. Então, nessa mesa estarão pessoas, né, ligadas ao tema, que vão, né, esclarecer dúvidas, orientar, informar. Vai ter uma mesa também importantíssima pensando nas masculinidades, tá? Eu quero falar aqui rapidamente uma experiência que eu tive na pandemia, porque eu venho pensando e lendo sobre essa questão das masculinidades, que é uma questão do homem, mas eu me interesso, né? E eu acho que a gente também pode contribuir com isso. Então, eu convidei 10 mestres amigos, perguntei, meu amigo, vamos fazer um grupo de homens, e eu, né, estando também nesse grupo, se acharmos que vale, senão eu me retiro depois, para a gente pensar nas masculinidades. O que são essas masculinidades? Né? A forma com que o homem se coloca, e pensando na perspectiva da capoeira, na vida e na capoeira. Pensar sobre o machismo, pensar sobre a misoginia, pensar sobre a homofobia, a transfobia, porque vocês são representantes da capoeira, formadores de opinião, precisam pensar sobre isso.
E aí todos aceitaram, né? Então, durante todo o período da pandemia, nos encontrávamos semanalmente para pensarmos sobre isso. E eu disse, meu sonho é ver vocês darem um iê na roda, iê, diante de uma situação de violência contra a mulher, contra uma pessoa trans, contra um homossexual. Porque ninguém é a chamada broderagem. Ninguém quer se expor. Por mais que não ache certo, mas ninguém quer se expor. Ninguém quer parar a roda para chamar a atenção de um colega, de um outro mestre ou professor, um outro homem que está ali exercendo a violência. Então isso a gente precisa quebrar. Tá numa roda de bate-papo pós-evento e aquelas brincadeirinhas que não tem nada de brincadeira, tá? Fazer brincadeira homofóbica, racista, machista, e eu que não concordo, mas eu me calo. Você está sendo conivente também. Então, meu sonho é ver isso mudar na capoeira. Então, meu maior desafio, um dos desafios, para além do dia a dia, né, da nossa posição na capoeira, é ver a posição desses mestres mudando, dando iê e parando a roda de capoeira diante de uma violência. Então, com isso eu encerro e depois me coloco à disposição para o nosso bate-papo. Isso aí, eu pessoalmente estou gostando muito, né? Esse desafio, homens e mulheres conversando juntos para construir uma sociedade melhor. Eu não acredito que nenhum movimento feminista ou só de homens vai melhorar a sociedade. Eu acho que o passo é esse, tem os seus momentos, mas nessa construção coletiva, homens e mulheres aprendendo um com o outro, todo mundo humildemente se reconhecendo dentro desse processo, é que nós podemos fazer essa revolução de uma maneira muito mais rápida. Então agora eu acho que esse momento aqui é muito oportuno para isso. Nós estamos aqui, esses homens que estão aqui também de parabéns que o clima já há muitos dias, vão nem enrolar, né? Então estamos aqui porque nós estamos interessados nisso, nessa revolução, porque é muito importante. E agora o mestre Guga vai deixar uma mensagem para a gente e também a colaboração deles, para a gente continuar costurando essa coxa de retalhos. Mestre Guga, com o senhor. Boa tarde a todos e todas. Eu vou começar com uma música. Eu comecei capoeira, tá ligado? Eu comecei capoeira no final de 92, lá no quilômetro 17, só no direto de José Paulo dos Anjos. Eu morava no interior e quando eu vim para a capital, minha mãe morava aqui em Itapuã, Nova Brasília, e eu queria fazer capoeira. E aí um colega meu me levou lá no quilômetro 17, na Academia de Paulo dos Anjos. Finalzinho de 92, novembro de 92. E daí por diante, o primeiro dia que eu fui, eu fiz a aula de ginga e no final do treino ele cantava. E eu não tinha assim um contato com capoeira ainda. Eu morei em Cachoeira por uns anos e eu via o mestre Medicina, às vezes no tiro de guerra, dando aula de capoeira com o mestre Robô. E aí eu ficava olhando, mas não podia entrar, porque só entravam os alunos. Então, como eu não era aluno, eu ficava sempre do lado de fora. Porque quando eu morava com meu pai, ele nunca deixou eu fazer capoeira. Eu vim fazer capoeira quando eu vim morar com minha mãe aqui em Salvador. E eu não preciso da bateria, eu vou fazer só uma capela, que é a música também que eu comecei cantando. Eu sempre começo cantando, que é uma ladainha que eu aprendi depois do significado da música. É uma música que ganhou uma notoriedade muito importante, muito grande no mundo da capoeira, que muita gente pensa que a música é de José Paulo dos Anjos. A música é do Mestre Gato Preto, mas ela ganhou voz cantada por Paulo dos Anjos. A música é Igreja do Bonfim, Mercado Modelo, Ladeira do Pelourinho e Baixados Sapateiros. Fala na cidade alta, eu me lembrei do terreiro, Igreja de São Francisco e Praça da Sé, aonde ficam as baianas vendendo acarajé. Vou falar Itapuã, Lagoa do Abaeté, Camaradinha. E essa música, ela, pra mim, foi muito importante porque, tipo, eu vim do interior, que eu sou soteropolitano, mas filho de pais separados. Quando meus pais se separaram, meu pai me levou para morar com ele. Aquela coisa do machismo, do poder.
Meu pai pegou os filhos tudo e levou com ele, deixou minha mãe aqui sozinha. Aí com o tempo a gente foi crescendo e a gente fugia, a gente voltava. A gente voltava para morar com a mãe da gente. E aí, quando eu conheci a capoeira, ele cantava essa música. Eu estudava, eu fui aluno do Cefet, então eu ia para o centro da cidade, mas eu não conhecia a cidade. Então eu conheci primeiro a cidade e os pontos através dessa música. E eu ficava interessante assim, poxa, ele conhece a cidade toda, ele fala dos lugares que eu vejo na placa do ônibus quando eu vou para a cidade. E eu me apaixonei por essa música e gosto muito dessa música. Falar sobre mim. O meu nome é Irã Conceição de Oliveira. O mestre Paulo dos Anjos me apelidou como Gunga, porque eu tinha um timbre de voz grave. E os meus amigos me chamam de Guga. Hoje todo mundo na capoeira me chama de Guga. Porque lá em 95, 96, Gustavo Kirten, um jogador de tênis brasileiro, fez muito sucesso em Roland Garros, e aí falando, mas Guga, 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 então o pessoal entendia que o Gunga que ele falava era Guga. Aí virou Guga. Mas tudo bem, eu não ligo não. Mas os meus amigos dentro da academia ainda me chamam sempre de Gunga. Mas os meus alunos já me chamam de Guga hoje em dia, porque é o apelido que ficou, entendeu? E eu acho muito bacana. Eu passei dentro do grupo Anjos de Angola, que é o grupo que Paulo dos Anjos criou, 15 anos dentro do grupo Anjos de Angola. Quando eu 15 anos e 9 meses, quando a gente ia fazer 16 anos, o meu professor, que hoje em dia é o meu mestre, ele, morando na Europa, ele ficou chateado e ele quis se desligar do grupo. Ele quis levar o trabalho dele e tinha aquela coisa, né? Aquela doutrina foi criada dentro da academia para seguir as pessoas que vinham ensinando. E quando ele tomou essa decisão, Paulo dos Anjos já tinha partido, né? Tinha deixado a gente já, estava em outro plano astral. Então eu tive que seguir ele. Então hoje em dia eu desenvolvo um trabalho aqui na comunidade com a marca de Mundo Negro, que é a marca que o meu mestre criou, que é Mestre Pinha. Mas dentro do nosso escudo nunca vai sair, que é o nome de José Paulo dos Anjos. Se vocês procurarem a nossa bandeira por aí, tem o nome de Mestre Paulo embaixo, porque não vai sair da gente nunca. E é um trabalho muito bacana. Tem algumas coisas que eu aprendi na capoeira, fazendo vivências por aí, conhecendo pessoas. Eu fico vendo amigos meus entrando e eu fico assim, pô. Mestre Carlinhos, quando entrou ali, eu falo, pô, os fãzaços dele, a gente trocar outras ideias. Eu digo, é muito bacana. E aí a gente vai aprendendo coisas na nossa caminhada dentro da capoeira. E essa fala aqui de Mestre Tico é super importante e eu acredito muito nela. Em quando a gente não é ter nada contra, quando a gente começa a criar grupos e ter ideias diversas, a gente não soma, a gente começa novamente a dividir. A gente vai levar um grande tempo para juntar. Eu acredito que nós podemos ter essas nossas ideias do homem. Hoje em dia tem uma confusão do preto, do branco com o índio, e aí todo mundo, cada um quer ficar em um lugar. Eu acredito que a gente tem que ser racional ao ponto de entrar nos nossos debates todos juntos, aqui todos juntos, e tá todo mundo apto a ter o seu momento de fala e apto a escutar. Que é tipo, eu estou falando, a mestra Patrícia está falando, aí todo mundo escuta. Aí quando alguém vai falar, mestra Patrícia, o telefone toca. Um exemplo, né? Aí o telefone toca. Aí alguém chama, aí a pessoa se ausenta. Eu não acredito nesse debate, eu acho que a gente tem que debater todos juntos aqui, viver essa vivência e trocar essa ideia. Hoje eu fui convidado para participar de uma forma, e logo chegando, o aluno de Mestre Tico me fez uma proposta de trocar a posição. Em 2018, eu fui diagnosticado com CA, que é câncer. Eu fui diagnosticado com CA de reto, com metástase no fígado. Fazer um exame bem básico no meu trabalho, mas que é muito específico para eles, e aí eu recebi esse diagnóstico. Tipo, eu estava no auge da minha carreira profissional, no auge da minha carreira acadêmica, e eu estava desenvolvendo meu trabalho muito bem. E na capoeira eu me sentia o valentão, né?
Eu era o cão danado, eu só queria ir para combate, só queria combate. E aí eu digo, puxa, que bacana essas coisas na minha vida, aí recebi essa informação. Aí eu digo, pô, eu falei, Ney, faz de novo aí, vamos fazer de novo, que esse negócio aí tá errado. Aí eu fiz de novo, eu disponho de alguns recursos por causa do meu trabalho. Eu digo, não, vamos fazer de novo esses exames. Aí fez de novo. E aí, no dia 10 de janeiro de 2018, eu tinha a confirmação de um câncer inicial, mais um tipo raro de câncer. E aí eu iniciei o tratamento no dia 18, no dia 17, no dia 10, no dia 18 eu já tinha feito 2 cirurgias e venho nessa luta até hoje. Muita gente fala que, não, mas você tá bem pra caramba. Eu digo, não, é que na caminhada você vai aprendendo algumas coisas que são importantes para você. E se você não tiver de olhos abertos e mente bem ampla, bem aberta para entender o que está acontecendo com você, você vai, antes do meio do caminho chegar. Você precisa ter força e foco. E realmente acreditar na energia e no poder das coisas que você faz. Eu aprendi dentro da capoeira que ela tem um poder de transformação e um poder de cura. Antes de muita coisa ficar sendo dita por aí. Porque eu ficava muito tempo sentado na academia, eu sempre fui um aluno que eu gostei muito de ouvir. Isso foi na educação doméstica. E eu ficava muito ouvindo do lado, sentado lá no banco, na academia, do lado de Paulo dos Anjos e dos mais velhos que lá estavam presentes. Então, eu comecei a entender que eu precisava me entender e escutar para eu poder viver o máximo possível do que eu tinha que viver agora. Eu não tenho perspectiva de cura da doença, ela não tem cura, é um melocarcinoma muito raro, que o que eles podem fazer por mim é me dar qualidade de vida. E eu tenho que agradecer muito por meus pais terem me encaminhado para poder estudar, para me direcionar para ser um homem que gosta de estudar, um homem que gosta de ler, um homem que gostava de trabalhar, e eu sempre busquei uma posição perante a sociedade de trabalho, no lado do trabalho. Então, eu sou funcionário de uma empresa bacana que me dá um suporte através de um pedaço de plástico, que é o plano de saúde, que me dá acesso a muitas coisas para cuidar de mim, dentro da perspectiva médica, entendeu? Porque é super importante. Uma vez me disseram assim, tem um programa, tinha um apresentador de televisão na Record, e um cara, ele tinha um bordão que ele falava assim, corta pra mim, corta pra mim. E ele faleceu em 2019 e em 2018 eu já tinha um câncer. Em 2019 começou a falar sobre ele com câncer na televisão. Financeiramente ele tem muito mais condições do que eu. E só que a gente tem que acreditar na religião que a gente tem, independente de qual ela seja, mas a gente não pode se afastar da medicina do homem em relação a esse tratamento e muitas outras coisas. Eu digo a vocês, acreditem no que vocês quiserem acreditar, mas não fiquem em casa com o joelho no chão dizendo Deus, ou Oxalá, ou o santo, a entidade vai orar por mim, vai resolver por mim. Não, porque enquanto você está com o joelho no chão, as células estão se multiplicando dentro de você. E quando você quiser reverter, não vai ter tempo. Então eu acompanhei um pouco dele na televisão e ele se fechou para o tratamento na medicina do homem e foi fazer um retiro espiritual. E não estou falando que é errado, tá bem, pessoal? Então ele se fechou no retiro espiritual. Ele ficou 5 meses tratando através de orações, a religião que ele escolhe, que ele tinha uma religião. Depois de 5 meses, ele apareceu novamente na televisão, falando que ele já estava em fase terminal, que os médicos não queriam nem abrir ele para operar, porque talvez ele fosse morrer na mesa de cirurgia. Porque antes era mais fácil tratar. Quando eu descobri, eu me entreguei para o tratamento. Eu vivo em tratamento. Hoje eu tenho 4 tumores no pulmão, 6 tumores no fígado. Em 2021, eu tirei 78% do meu fígado. É o único órgão do corpo que se regenera. Então, hoje eu tenho 100% do meu fígado, mas ele já vem com metástase. Porque o meu tratamento ele não tem cura.
Então, eu vivo em tratamento. Mas eu venho acompanhando muitas pessoas falecerem. Tem um grupo aqui em Salvador, eu trato no Hospital São Rafael. Quando eu não estou em Salvador, que algumas das vezes já tive que viajar, eu trato em São Paulo, no Sírio-Libanês. Então, o tratamento ele é muito importante, porque a medicação ela é muito forte, ela é muito agressiva. Ela destrói todas as células do seu corpo. Só que para elas se regenerar, elas precisam de tempo. E como a palestrante que estaria falando sobre o sintoma dela hoje, é esse. Quando a gente faz a químio, que eu faço ela mensal, quando você faz a químio, ela destrói suas células. Então você precisa de um tempo para se regenerar. Só que isso é de pessoa para pessoa. Eu tenho um agravante positivo para mim. Antes de fazer capoeira, que já tenho 33, vai fazer 33 anos, eu praticava outros esportes. Como criança, eu brincava muito com meu avô na roça. Então eu tive uma vida muito sadia. E depois que eu entrei na capoeira, minha vida se tornou mais saudável ainda. Eu não tenho vícios. Não tenho vícios. Tipo, acho que antes eu bebia, mas era tão pouco que nem as pessoas que viviam na capoeira sabiam que eu bebia. Eu nunca fumei cigarro, eu não frequento ambientes que muitas pessoas estejam fumando cigarro. E raramente eu perco noite porque eu trabalho muito cedo, então eu tinha que estudar muito, então eu dormia sempre cedo. Então essas coisas me ajudaram bastante. A vida saudável, a vida cuidada, o cuidado que meu pai e minha mãe tiveram comigo, os meus amigos depois foram tendo comigo e me ensinando coisas que eu aprendi que eram importantes. Hoje eu acredito no poder da cura através da capoeira que eu faço. Eu acredito no poder da cura. Sentada ali eu tenho uma aluna, minha aluna Jéssica. Tipo, eu vou para o São Rafael uma vez no mês, faço sessão de quimioterapia, que eu chego no São Rafael 8 horas da manhã e eu saio de lá às 18 horas. E às 19 horas está tendo aula de capoeira. E eu venho sozinho de carro, estaciono o carro e vou para a academia dar aula. Às vezes eu vomito, passo mal, entendeu? Mas eu não me sinto tão bem quando eu vou para casa. O aconchego do meu lado. Eu não me sinto tão bem. Mas quando eu vou para a capoeira, quando eu boto o pé na academia, é um outro nível de energia que eu recebo. Então eu vivo com isso. A gente tem muito que acreditar nessas coisas, porque é maior do que a gente. É como o mestre Chico falou da energia da estação de rádio. É uma energia que ela está em todo lugar. Mas você tem que ter cuidado com o que você absorve, com o que você chama para você. Porque realmente de tudo um pouco tem na Terra, no mundo. Então, coloque coisas boas no universo para coisas boas voltarem para você. Eu sou mestre de capoeira do Grupo Internacional de Capoeira Mundo Negro e eu acredito que hoje eu esteja dando aula sem encontrar um trabalho novo que eu comecei no mês passado. Não vou falar do trabalho novo, vou falar só dos meus alunos de capoeira na comunidade. Eu tenho dentro da comunidade aqui de Itapuã 140 alunos que treinam comigo. O mestre estava no último evento que eu fiz, muito obrigado. E eu acredito que 85% dos meus alunos são mulheres. Eu não sei porque é assim, mas é assim que acontece. Eu fico meio sem graça na academia, que às vezes eu quero separar, faz uma fila só de menino, outra de menina, e agora assim, eu queria fazer uma coisa, mas achei que ia dar certo, mas deu tudo errado. Vocês têm que fazer 2 vezes aí, eu e as meninas fazem uma vez só, porque só para dar o tempo delas poderem fazer, porque é 10 meninos e 60, 50 meninas. Eu fico olhando assim, poxa, que é isso? Isso me traz uma problemática e me traz uma experiência, entendeu? De como lidar, como me comportar. Eu aprendi muito mais a lidar com as meninas dando aula de capoeira. Sou filho de eu tenho 6 irmãos, 2 são mulheres e 4 homens, mas eu não aprendi muito a viver com as minhas irmãs, que a mais velha ela era muito rígida, ela me batia muito. Eu só queria ficar aqui, vem pra Baité tomar banho, não podia, apanhava quando vinha tomar banho na Baité. Quem é velho aqui na Baité sabe que quando vinha tomar banho aqui a mãe batia. Não podia não. Aí a minha irmã caçula, ela
quando fez 18 anos, quando ela estava atingindo a maioridade, eu estava fora da Bahia trabalhando. Quando eu voltei para a Bahia, ela estava já morando na Europa. E aí eu não aprendi muito. Então, dando aula de capoeira, eu vou tendo uma vivência, uma experiência com as meninas que é impressionante. Porque eu tenho uma aluna de 3 anos a 38, a 45. Então, quando elas todas estão juntas, é surreal. Eu fico assim imaginando, porque é impressionante a capacidade de pensar, entendeu? Das meninas. Então, essas experiências com elas me enriqueceram muito. Então, eu recebo muita energia, entendeu? Através também dessa coisa, né? O homem não foi... Eu costumo dizer, eu vou falar como eu falo na academia com os meus alunos. Os homens não foram adestrados para serem gentios como os outros homens. Entendeu? É tipo assim, aí brother... Fica lá no seu canto. Não tá me abraçando ele? Não me abraça não, para ele na moral. Mas todo homem gosta de abraçar as meninas. É incrível. Aí, opa, nunca mais te vi. Tem até um beijinho pra esse canto. Mas, vivendo com as minhas alunas, eu fui aprendendo esse caso da sensibilidade. Eu tenho tanto alunas como alunos, mas eu ficava assim me perguntando, né, no começo da doença, no meio, poxa, as meninas são tão preocupadas comigo, ela fica... A minha aluna estava ali, depois que eu cantei ali, lá no berimbau, ela estava ali, ó, eu bem caro, tem que beber água. Mas se eu tivesse com um aluno meu, ele estava ali, ó, talvez ele estivesse lá fora. É que a coisa é a criação, isso é a criação, entendeu? É difícil da gente se reconstruir, a gente está tentando. Eu digo para mim mesmo todo dia que eu estou tentando todo dia ser um homem melhor. É difícil. É difícil. Tem situações que a gente passa que, ai meu Deus do céu. Tem lugares que eu vou às vezes que eu prefiro voltar para casa, que eu digo, não, melhor não ficar aí não, que eu vou cometer um bocado de erro, que eu não quero cometer mais, eu aí me saio, eu volto para casa. Mas eu estou tentando todo dia e as minhas alunas me ajudam a me melhorar todo dia. Mas esses momentos de poder falar, de poder acreditar, de ser exemplo é muito bacana, porque você consegue dizer para as pessoas o que você está sentindo, quais são as suas dores, sem se colocar na posição de vítima. Eu não estou romantizando, não quero que ninguém fique romantizando o meu problema de saúde, porque a gente vai para as rodas de capoeira e quem me encontra nas rodas eu continuo jogando intensamente. Eu continuo jogando intensamente, com algumas restrições que eu tento não levar para as rodas de capoeira, mas eu jogo intensamente. Eu dou aula todos os dias, de segunda a sexta. Dou aula todos os dias. E achei que estava com pouca coisa para fazer. A gente tem aqui na frente uma escola creche, Malê, que é uma escola creche na comunidade. Eu sou o mestre de capoeira, aí também comecei em fevereiro. Porque eu achei que eu estava com tempo disponível aí. Vamos lá dar aula de capoeira, porque eu adoro coisas gratuitas. Eu nunca paguei mensalidade. Eu paguei uma inscrição na academia quando eu entrei, a Paulo dos Anjos, e depois eu descobri logo no começo que eu poderia capinar na casa do mestre, cortar a cana, que tinha cana na casa do mestre, arrumar o telhado, varrer a academia, limpar o banheiro. Então eu gostava de fazer essas coisas. Eu sou muito proativo. Eu sempre gostei de estar me movimentando para fazer as coisas. Então o mestre falou que eu não precisava pagar, sendo que eu já tinha as minhas atividades na academia. Então eu dou aula de capoeira de graça a todos os meus 140 alunos e dou aula de capoeira de graça aqui dentro da comunidade na escola creche. Eu vivo tentando buscar recursos para que os meus alunos possam ter condições, porque a capoeira transformou a minha vida. Eu poderia, dentro da minha comunidade, ter sido qualquer coisa ruim dentro da minha comunidade. E eu conheci a capoeira e um dia os mais velhos dentro da academia falavam comigo, quando você tiver a oportunidade, devolva para a capoeira que a capoeira está te dando. E se hoje eu tenho uma casa, uma família, os meus filhos, tudo veio depois, o meu trabalho, tudo veio depois da capoeira. Antes da capoeira eu era só um pré-adolescente, entendeu? Que queria
montar em cavalo e ficar tomando banho na Baeté. E depois da capoeira eu conheci pessoas que foram me dando caminhos, entendeu? E eu aprendi muito, então hoje eu devolvo. E muita gente fala assim, você fica dando aula de capoeira de graça, tem que ter um preço, então... Digo, pessoal, a capoeira não é de graça. Os meus alunos não pagam para mim. Mas quando eu escrevo um projeto, que eu encaminho esse projeto, que eu recebo e o grupo é contemplado, toda a comunidade e a sociedade está pagando para eu dar aula de capoeira. Então, se a comunidade, entendeu, através de uma entidade ou de um edital, está me pagando para dar aula de capoeira, eu tenho que fazer o melhor possível dentro da minha comunidade. Porque é muito complicado para a minha comunidade pagar para mim, mesmo que eu cobre R$20. Eu tenho mães que têm 4 alunos que treinam comigo. E às vezes eles não têm a calça, eles não têm o lanche. E quando eu dou alguma coisa para eles comerem na academia, é surreal, é impressionante. A alegria, quem tem trabalho de capoeira entende o que eu estou falando. Quando você vai para a academia, que você leva, às vezes eu pego o meu dinheiro e compro uma caixinha de paçoca, entendeu? Que eu acredito que é proteína de rápida absorção. Eu aí levo para a academia, no final da aula, depois todo mundo cansado, que eu dou um bagaço, passo um trator neles tudo na academia. E aí quando vão embora, depois de 1h40, aí tá todo mundo, aí eu abro a mochila assim e dou uma paçoca para ir embora. Eu acho que eles não querem jogar nem a embalagem fora. Porque é a realidade. Às vezes eles vão voltar para casa e eles não vão ter nada para comer. Eles vão dormir com fome. E talvez de manhã seja mais complicado ainda. Não só para eles, para o pai, para a mãe. Ver o seu filho dormir com fome e de novo acordar com fome. E vai logo, se arrume cedo, entendeu? Vai ir para a escola. Acorda quem mora em comunidade, acorda nela e fica olhando na rua de manhã para você ver como os meninos vão rapidinho para a escola. E agora na escola tá massa, viu? Entendeu? Dá um lanche de qualidade. Meus alunos dizem que come feijão na escola, dobradinha, entendeu? Toma café e depois dá até um lanche. Quando eu estudei não dava café não. Hoje em dia tem um café quando chega de manhã e depois, 10 horas, tem um lanche. E meio-dia tem almoço. E agora nessa roupagem, agora que eu estou sempre conversando com meus alunos, eu tenho alunos que estão na faixa etária na escola, que eles saem da escola já 12h40. Tem uma aula que é um pouco mais tarde. Ele toma café, ele lancha e ele almoça antes de voltar para casa. Então as crianças eles querem ir para a escola, mas muitas vezes eles não querem aprender não. Eles estão com fome. Eles estão com fome. Essa é uma realidade que a gente tem que tentar mudar, entendeu? A minha aluna que está sentada ali, ela é professora. Ela é formada em pedagogia e eu na academia não tinha quando eu treinava. E junto com ela, a gente na academia construiu um canto e a gente fez uma biblioteca. A gente criou uma biblioteca, porque eu não lembro na capoeira de alguém me dar um livro para eu ler na capoeira. Mas depois eu, com essa vivência que eu tenho hoje em dia, eu perguntei assim, será que alguém deu um livro para meu mestre ler? Porque é difícil a pessoa ensinar o que ele não sabe. Às vezes a gente se cobra, né? Pô, ninguém me dá um livro, o mestre Chico não dá um livro para eu ler. E será que o mestre Chico, alguém deu um livro para o mestre Chico ler? Porque se ninguém deu a ele, como é que ele vai me dar? Ele acha que o que ele aprendeu é normal. Ele chega aqui e vai recitar várias poesias, porque alguém colocou ele nessa caminhada. Mas se ninguém coloca ele nessa caminhada, se a gente for perguntar no geral aí, passar o microfone para recitar uma poesia, falar o nome de 2 autores de livros populares brasileiros, a galera trava o HD aí. Porque é cultura, é conhecimento, é passado. Como foi passado dos antigos para os mais novos, os mais novos têm que continuar passando para os que estão chegando. Senão freia o procedimento, o processo trava. E acreditar, pessoal. Você pode... Eu já tenho 4 anos vivendo com câncer, uma doença que não é minha, mas eu estou com ela dentro de mim, tentando tirar o melhor proveito de todos os momentos.
Então, acreditem no poder do que vocês fazem, no poder que vocês têm aqui. Acreditem e escutem os mais velhos. Escutem também os mais novos, que não são tão novos, entendeu? Que estão aqui, que também estão buscando muito, estão lendo muito, estão escrevendo livros, estão buscando conhecimentos, entendeu? Eu lembro quando, é um caso de flash na minha cabeça, eu estou fazendo uma história na minha cabeça aqui, quando Gandaia chegou no Brasil, entendeu? E ela foi, não sei se, sei lá, eu sou meio doido, eu falo coisas que é meio louco, né? E ela foi a companheira de um amigo meu, que eu conheci quando eu morei fora de Salvador, mas depois conheci ele aqui, que ele era companheiro de Gandaia, entendeu? Aí eu digo, pô, uma coisa surreal, o tempo vai. E depois eu lembro quando ela lançou um livro, aí eu digo, pô, já lançou um livro, e aí eu li o livro, aí eu achei interessante, aí eu falei, aí você vai entendendo coisas. Aí eu lembro da mestra Patrícia, quando ela formou mestra de capoeira, entendeu? Que eu tenho um irmão que mora na Europa, que ele é meu irmão de capoeira, porque a gente viveu muito intensamente, e a mãe dele me amamentou. Quando eu nasci, minha mãe não tinha leite materno, foi a mãe dele que me amamentou. E aí ele andava muito na academia, lá no grupo da mestra Patrícia, aí teve a formatura. Eu não fui no carro do trabalho, e eu era muito novo de capoeira, eu tinha corda amarela. Estava passando para a corda azul e amarela, e aí depois a mestra Patrícia, via muito a mestra Patrícia quando ela estava, não sei também, era companheira do mestre Caroço, já é mais próxima que a minha, aí depois ela tinha um livro, e eu ficava interessante assim, pô, as pessoas na capoeira estão escrevendo vários livros. E é interessante, eu li um dos livros, aí eu digo assim, poxa, tanta coisa, tanto conhecimento, e é muito bacana, porque antigamente a gente não tinha isso. Eram poucas coisas para a gente ler sobre capoeira. São histórias antigas, e hoje em dia as histórias estão mais atualizadas. Não que as histórias antigas não sejam importantes, mas é legal a gente estudar um pouco sobre o que a gente está vivendo hoje, passando hoje. Porque a gente precisa de novas histórias e a gente precisa estar vivendo essa troca. Então, pessoal, se um dia na vida de vocês se depararem com um problema que vocês acham que ele é grande, sempre pensem, sempre tem alguém com um problema maior do que o seu. Então, não fique se colocando na posição de vítima. Esteja disposto e pronto para lutar com a tarefa que você recebeu. Porque é a melhor forma de você viver. É quando você vive convicto do que você tem. Você não fica sempre dizendo, ah não, eu não posso porque eu estou assim, eu não posso porque... Teve uma fase na Covid, só para eu terminar, teve uma fase na Covid, que ela ainda não foi embora, né? Mas teve uma fase muito crítica, todo mundo que está aqui com certeza viveu isso. Ninguém queria sair, né? Era um pânico, e eu ia para os lugares, as pessoas me encontravam, eu estava numa fase muito ruim da doença, as pessoas me encontravam sem máscara. Aí eu falava assim, ah, Guga, bota máscara, você não pode. Aí eu falo, porra, eu esqueço. Mas eu passei toda a Covid na fase crítica, sem ter nenhum sintoma. E o meu tratamento não parou em momento nenhum. Nem gripe eu peguei durante a Covid. E eu sempre treinava, fazendo aquela coisa que bombou, aulas online. E eu ficava fazendo 10, 15 aulas online. Eu me divertia como o quê. E foi uma coisa muito boa. E isso me fortaleceu. Eu sou forte porque a capoeira me forjou para ser um homem forte, uma pessoa forte. E a força que eu tenho, ela vem de vocês. Enquanto vocês estiverem praticando e com pensamentos bons, verdadeiros, para pessoas do bem, produzindo coisas boas, vocês continuam emanando energias boas que chegam em pessoas como eu, que acreditam na energia que a capoeira tem. Muito obrigado. É isso aí, já. Nós não estamos, eu tenho certeza que a maioria, nós não estamos educados para esses momentos, desse tipo de capoeira, de troca, de ouvir. Nós não fomos educados para ouvir. E eu acho que
é tão importante, é fundamental que a gente não só faça a roda, tem um momento como esse, porque um depoimento como esse, tão sincero, corajoso, é para a gente honrar a raça humana, é para a gente honrar a beleza de... É um aprendizado que não tem palavras para dizer o quanto ele é importante. Eu tenho certeza que muita gente aí deve ter aproveitado de alguma forma essa fala do Guga. Eu me sinto honrado de ter você aqui com a gente e orgulho por você representar esse homem corajoso, porque é difícil a gente falar de uma doença nossa que está passando, que não é nossa, mas passando por uma experiência de vida tão delicada e chegar em público assim para contar com tantos detalhes, com tanta coragem, sabedoria. Em nenhum momento eu não consigo vê-lo como uma vítima, eu estou vendo como esse homem poderoso. Então eu acho que isso é muito importante, que a gente valorize essa vivência que estamos tendo aqui agora, né? Que a gente possa estar agora complementando essas falas, a mestra Nani vai falar agora para a gente, e a gente depois trocar mais para vocês virem alinhavar essa coxa de retalho, botar impressão digital, com a fala de um do outro, com certeza vamos estar colorindo mais essa coxa de retalhos e vamos estar um colaborando com o outro. E lembrando, nós como educadores e alunos, o tempo todo a vida nos coloca nessa condição. E agora a mestra Lani vai falar dessas problemáticas, dessas experiências dela como neta, como aluna, como professora, como influenciadora digital, de todas as formas que ela tem participado e contribuído com a nossa capoeira. Então, mestra, com a senhora, fica à vontade. Essa é nova, influenciadora digital, não é meu perfil. Eu estou correndo dela. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Peço licença às minhas mais velhas aqui na mesa e que estiver aí, né, presente, aos meus mais velhos, né, aos mais novos e às mais novas. Como já dizia o mestre João Pequeno, os mais novos é muito importante onde a gente está, para a continuidade do que ele vê a gente fazer. Né? Eu estava aqui pensando que mensagem deixar, né? Depois de tantas falas emocionantes e importantes. E os olhares, né? De diversas formas, né? Voltados para o lado de cá. Eu ia trazer a mensagem, né? De uma música que eu fiz para minha avó, a Dona Manicinha, mas não é que eu não vou deixar, vai ter um momento de eu deixar. Mas com essas falas, né, eu recebi uma luz na minha mente que eu tinha que dizer, principalmente para essas falas aqui que eu ouvi e os olhares. A música que o mestre Felipe traz sobre o tempo. E eu vinha pensando que falar dessas mulheres dentro do tempo de cada uma, do tempo do ser humano, né, do tempo da criança. Né? Então é uma música muito conhecida. Tempo 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 o tempo pediu ao tempo um tempo para pensar. O tempo respondeu ao tempo, pense e venha me falar. Então assim, quando a gente traz, né, tantas falas, né, sobre os desafios, o que a gente precisa entender na gente é que tudo tem um tempo. E não adianta ninguém cobrar que a gente precisa ser no olhar de cada um o que a gente tem que ser, como a mestra falou. Olha quantas mestras ela tem na comunidade, né? Que orgulho. Mas ela não disse, você tem que ser mestra, porque você vai me representar. Eu quero ter você como meu orgulho na minha história. Não, a história é o tempo que traz o tempo de cada um na vida da gente. Né? O mestre Guga trouxe a história dele aí. E o tempo mostrou a ele que ele precisa ter tempo para ele. Né? Tanto para a vida quanto para a capoeira. E essa música me traz muita reflexão nesse meu tempo, né, que eu sempre, né, me questiono. Será que eu estava na hora mesmo de ser uma jovem mestra aprendiz? Até por ter um mestre que é um grande mestre dentro da história da capoeira, que é o mestre João Pequeno. Né? E todos os dias eu me reconstruo. A Nani que eu era ontem eu não sou hoje. E não serei nunca. E a que eu sou hoje, não serei amanhã. Olha o tempo aí. E a gente precisa saber lidar.
E aí eu procurando um livro sobre mulheres, para que eu possa, né, aperfeiçoar essa mulher que eu busco ser, que eu ainda não sei qual vai ser, que é a mesma coisa, é saber o que é ser mestre. É o que ser mestre, eu não sei o que é. Que é a ciranda das mais velhas. O nome desse livro é a ciranda das mais velhas. E aí fala sobre a alma e sobre o espírito. Sobre o espírito jovem e a alma velha. Que é muito importante. A gente tem o corpo, que é a matéria, e a alma vai ser a mesma coisa que o corpo é, né? Mas o espírito tem que ser jovem. E entender que andar na vida não pode ser um peso. O livro traz muito isso, né? Ainda estou no comecinho, e aí todo dia eu leio um pedacinho, que não é no correria do dia a dia, sento ali no ônibus, eu estava ali sentada, aí chegava o pessoal, eu sempre dando uma olhadinha, e aí fala que escolha dançar, não escolha andar pesado, e nem cochilar no caminho. Então, um trecho que me deixou muito assim, reflita sobre uma mais velha na sua comunidade. Eu fiquei assim, meu Deus, quais seriam as grandes referências? Tem tantas na minha comunidade, aquelas que andam perto de mim, E agora, quem será? E aí no final diz assim, calma, você não conseguiu pensar, essa mais velha pode ser, está dentro de você, e está em processo de formação. Então é assim que eu venho me vendo, e um dos desafios é estar nesse lugar aqui. E tudo que vai acontecendo na minha frente, que eu aprendi assim com meu mestre, com meu avô, todo dia era uma mensagem que ficava os pedaços. Meu Deus, como é que eu vou entender isso? Meu avô não falou nada, isso aí não está certo não, mas com o tempo a gente vai vendo que aquilo ali tem tudo a ver. E é ter a paciência de aprender, porque o professor, ele vai ser um eterno aluno. Se ele não entender isso, ele nunca vai ser um mestre, porque um mestre, ele é um eterno professor. Tudo isso é fala do meu avô, viu, gente? E foi assim que eu fui aprendendo com ele. E nesse lugar aqui, aí a mestra Princesa, na live do dia 7, que eu não assisti, mas assisti depois, que eu estava na roda, onde rolou um bate-papo muito legal sobre quem são essas mulheres que estão na roda de capoeira Angola. E ela fala que a mestra Lilu falou, você agora é mestra, não muda nada do lado de cá. Ela disse, que foi refletindo, foi ver, não é. Realmente muda sim. Muda a oportunidade. Aí ela falou, muda sim, mas ela não explicou. E aí eu fui refletir. Eu achava que não mudava nada porque a gente acabava continuando nesses desafios. E eu fui refletir essa semana na fala dela, Muda sim, muda a oportunidade de estar aqui com autonomia, podendo dizer o que a gente sente com respeito à dor do outro. Poder olhar os nossos filhos, que eu sou mãe de 2 meninos, e poder olhar para ele com um olhar diferenciado, porque a responsabilidade de nós mulheres dentro da sociedade de formar os homens é formar a sociedade, e nós acabamos sendo responsabilizadas pelos comportamentos que os homens têm. Eu acredito que não é bem por aí, Nós temos a responsabilidade mútua, tanto o pai quanto a mãe, porque não estão juntos, mas o filho passa pela mão dos pais em algum momento. E é mais a responsabilidade maior cair no colo da mãe quando as coisas saem do controle na sociedade, A gente tem que refletir isso. Estão separados, é mãe solo, mas em algum momento aquela criança passa sim pelas mãos dos pais. Mas o que acontece lá, a gente não sabe. E aí acaba acontecendo que as mães sempre estão mais em público, estão mais à vista e acabam sendo mais julgadas. E o João, ele é a minha maturidade, que eu venho ter ele com 30 anos e eu já tinha um com 11 anos. E o Gustavo, eu dizia assim, cala a boca, engole o choro, te bati. Com 18 anos eu era assim, gente. 18, 19 anos, E aí eu fui crescendo e fui mudando, me moldando, mas quem foi me dando isso foi esse lugar de professora, de educar, de estar nos eventos junto com meu avô e ver todos os comportamentos, ver o oculto depois da roda, de estar com meu avô, de ouvir, ver onde que as mulheres estavam, minha avó foi uma dessas, e assim eu fui moldando, vendo onde era que eu estava me equivocando, que a gente não vai acertar sempre. E hoje eu tenho um João, de 10 anos, que ele sempre fica nervoso para falar as coisas, e ele sempre acha que ele está errado. E eu calmo, aí começa a lacrimejar, eu digo, não, calma, respira,
chore. Você quer chorar? Chore, meu amor. Você tem que chorar. Depois você explica o que aconteceu. Porque às vezes a criança, ela tem o medo do adulto, porque sempre o adulto se coloca como aquela força maior, até sem perceber. O carinho vindo de cima passa a ser, né, um olhar mais forte, né? E aí eu venho tratando ele nesse sentido, que ele tem que chorar sim. Ele tem que botar o sentimento dele para fora, né? E eu digo a ele, meu filho, meu desabafo sempre foi o choro, coisa que os meus irmãos não tiveram, né? E assim, essa é a Cristiane Santos Miranda, né? Primeira neta do mestre João Pequeno e da dona Mãezinha, né? Mais conhecida como Nani por causa do Cristiane, virou Nani, né? E o meu avô colocou esse apelido, mas ele só chamava de Dinga, né? Algumas pessoas falam assim, Dinga, epa, Dinga é só meu avô que me chamava, que foi de minha mãe e passou para mim, né? Essa neta que foi criada dentro da roda de capoeira, porque logo quando minha mãe, filha única do mestre João Pequeno e a dona Mãezinha, que vem a falecer em 99, no quase os meus 15 anos, que era o sonho dela, a gente começa a ter contato a partir dos meus 7 anos, no qual meu avô comprou uma casa na comunidade da Fazenda Couros, no subúrbio ferroviário de Salvador, e ela vem morar, era meu sonho morar perto da minha mãe, né? E ela, quando eu completo os 7 anos de idade, ela vai morar no bairro, e aí eu começo a ter o contato com a minha mãe, né? Mas nunca deixei de estar com minha avó, porque ela sempre, não, você não vai ficar não, me trazia de volta, né? A avó é a leoa, né? E essa coisa que eu aprendi com minha avó. Assim, eu não reconhecia a minha mais velha, não entendia a importância dela. Sempre fui uma neta birrenta, né? Que fazia o que queria, depois que minha mãe faz a passagem. Mas a minha salvação foi estar na capoeira, porque mesmo com toda a dificuldade, né, de ser a mais jovem, né, e de ter tido os meus irmãos que são mais novos que eu, o Bujão e o Bibinho, ter começado primeiro que eu, né, eu começo depois, com meus 12 anos de idade, e aí eu começo a praticar e os meus irmãos saem, mas eu comecei até treinando com eles, né? E, na verdade, o momento que eu começo a ver a capoeira na minha vida foi quando meu avô decide a primeira parte da casa, que a gente morava só em um vão, na comunidade, dentro de um terreiro enorme. Ele, na época do projeto João de Barros, hoje é Minha Casa Minha Vida, né? As casas já saem prontas, naquela época não. No projeto João de Barros, a comunidade tinha que construir a casa. E o mestre João Pequeno e a dona Mãezinha, comigo do lado, com 2 anos de idade, na Fazenda Couros, começam a construir. O meu avô era mestre de obra, né? E ele quem ajuda a construir as primeiras casas na Fazenda Couros. E lá, o primeiro vão que ele constrói em 94, que finaliza em 95, é quando eu começo a treinar, faz a inauguração de 94 para 95, foi o meu avô dando aula dentro da comunidade para os meus amigos e minhas amigas. E eu digo, não, eu preciso do carinho do meu avô, porque ele quase não fica em casa. E, então, para eu ter o carinho e a atenção do meu avô, eu precisava treinar a capoeira. E é quando eu corro no quarto, que o guarda-roupa só era a roupa de meu avô, só tinha roupa de capoeira, camisa de capoeira, e eu vou lá, tiro aquelas roupas toda, e minha avó do lado de fora, numa cozinha improvisada, quando ela chega com aquela montanha de roupa em cima da cama, e eu atrás, escondida, correndo, para pegar uma calça moletom de meu avô, porque eu não tinha calça. E aí eu visto aquela calça, minha avó chega, achei a calça, minha avó, epa! Eu, estatalada, que foi, vó? Você tá fazendo o que aí, menina? E não, vó, eu tô procurando uma calça que eu preciso treinar. Você vai treinar o quê, menina? Deixa de negócio, tá procurando sem vergonha, se é? Não, vó, eu vou treinar. E aí eu corri, meti logo o pé na calça, saí correndo por baixo dos braços dela, senão ela ia me segurar até deixar eu entrar no salão. E entrei rápido, correndo, e aí parei no meio do salão, assim, vou... por que isso? Eu disse, não, vó, é porque eu quero treinar. Vai treinar mesmo? Com todo mundo me olhando. Vou treinar. E aí entre treino, só que não era acostumada a fazer movimentos, né? De levantar a perna, eu usava muito vestido, muita saia. E aí eu começo a fazer, quando chega na hora do AU, as colegas começam a dar risada. E o que aconteceu? Nani começa a dar risada, sem controle. E aí o mestre Pequeno chega assim, epa, vai treinar ou vai brincar? E eu não parava de dar risada. Tentava, eu não conseguia. Aí ele olha,
passa, só sem vergonha, pra dentro, que você não quer nada. Eu saí correndo, chorando. E aí, quando me pegou na sala, você tá vendo que você não queria nada, só sem vergonha. Você tava procurando sem vergonhice? Aí eu passei a mão na cara assim, como hoje, eu vou treinar assim, eu vou aprender capoeira logo. Saí correndo, entrei de novo. Vai treinar, vou treinar, vou. Treinei. Com 6 meses, eu já estava reproduzindo e entendendo a sequência de movimentação que ele tinha uma organização para dar acesso às pessoas que iniciassem. Eu já conseguia copiar o treino dele todinho. E aí ele começa a me colocar na aula, e ele olhando, e ele monitorando. Então, dentro disso, eu digo, resumindo, né, que é muito longa a história, que eu aprendi a capoeira Angola aprendendo a ensinar. O mestre João Pequeno disse que todo capoeirista que quer a capoeira na sua vida, ele é um educador muito importante onde ele está. Então eu digo assim, todas e todos e todos nós somos importantes aonde nós estamos. As pessoas que não conseguiram chegar aqui para estar ouvindo tudo isso aqui, vocês estão aqui para levar para lá. Onde você está, eu posso nunca chegar. E você está lá para isso. Você veio aonde for que a capoeira esteja. A pessoa que chegou, foi a que teve a oportunidade de vir, é quem vai levar a mensagem para aqueles que não conseguiram vir. Entender o que é a capoeira na sua vida. Todo mundo pensa que eu sou neta do mestre João Pequeno, tenho privilégios, tanto financeiro, quanto social, quanto de status, quanto de lugar. Só quem sabe o que vive sou eu, né? De sempre estar sendo questionada quem é realmente o meu mestre. Agora é engraçado que eu vou para vários eventos, né, no Brasil inteiro, e eu vejo homens, nada contra, porque é isso, eu tenho vários mestres e mestras na minha vida. O mestre João Pequeno deixou portas para mim, né? Graças a Deus. Portas, não falo por soberba e nem por orgulho dizendo que eu sou melhor, não. Como eu acabei de dizer. Às vezes, como minha comunidade não tem condições de chegar lá, nós temos um projeto que é a Casa Cultural Mestre João Pequeno, que começou nessa brincadeira aí, de quando eu comecei, e a gente sempre tenta continuar. E é muito difícil ainda divulgar abertamente as atividades, porque é dentro da casa de meu avô. Meus irmãos, ainda divido a casa com os meus irmãos, e eu tenho que respeitar o espaço deles, da família deles, né? E entra por dentro de casa, e é muito difícil eu ter que poder fazer uma atividade aberta que eu possa chamar todo mundo e participar. Mas sempre que dá, a gente faz atividade com um pequeno grupo, que é no 3º andar, e a casa é muito antiga, não tem como a gente encher aquilo para casa, né? Eu sei que enche, então é por isso que a gente fica muito quietinho, né? Fazendo o trabalho da gente, para que os jovens que estão lá, que começou com o mestre João Pequeno, na melhor idade dele, possa continuar sendo, e serão, espero, multiplicadores, né? Que não seja da capoeira, mas multiplicadores de qualquer arte dentro da comunidade, né? Mais para frente. E é tão importante os caminhos que eu vou para que eu volte aqui de olha, lá é assim. Então, como eu estava falando, eu vou para eventos e vejo mestres. Agradeço muito aos meus mestres, né? Meu mestre fulano, meu mestre ciclano, meu mestre Bertano, eu acho isso tão rico. E aí quando eu digo que o meu mestre, né, não tive a oportunidade de o meu mestre me reconhecer mestra, que eu tenho certeza que se ele fosse vivo, eu não precisaria ser mestra diante do mestre que eu tive. E nunca pensei nisso. Mas eu acho que o mínimo que tem que se ter é um respeito à caminhada de cada um, né? E aí olham para mim, então seu mestre é o mestre Ciro. É o mestre Ciro, é o mestre Roberval, é a mestra Ritinha, é o mestre Jurandir, é o mestre Tico, é o mestre Curió, é o mestre Bocarrica, né? E tantos outros e tantas outras, a mestra Patrícia, mestra Princesa, é Gandaia, é a professora Negona. Então, todas as caminhadas que a gente vai, a gente tira, olha quantos momentos bons, quantos aprendizados de fala e de vivência eu trouxe aqui falando da minha vida, né? Então, assim, na minha vida, o que eu tenho de bom, essa mudança que a mestra Princesa fala que tem mudança sim, é de poder estar aqui, ó. De poder ter a autonomia de entrar em qualquer escola pública ou particular e saber o que eu tenho que fazer. De saber entender que quando eu estou perante o mestre Curió, falando, né, de um dos mais velhos, o mestre Felipe, eu serei uma eterna aluna, né?
Eu vou falar o quê de Júlio Mestre Felipe? De Júlio Mestre Curió? Eu tenho que baixar a cabeça e ouvir, né? Tem a mestra Patrícia aqui. Se ela está ali para falar, eu tenho que baixar a cabeça e ouvir. Eu estou aqui, nesse lugar aqui, ó, com muito respeito e muito cuidado para falar das dificuldades e as necessidades de nós mulheres nesse lugar, tanto de aluna, quanto de treinel, quanto de contramestre, professora e mestre. Não é fácil estar aqui nesse lugar, você sempre está nesse questionamento. Muitas vezes se auto-sabotando, que eu já me peguei muitas vezes nesse lugar. Será que eu sou mesmo? Será que eu não estou aqui somente porque eu sou neta do Mestre Pequeno? Mas eu mesmo venho me trabalhando. Não é bem por aí, não. Porque se eu quis chegar no Gunga e cantar, dar um iê! Quando eu aqui cheguei, a todos eu vim louvar a Deus primeiro, morador desse lugar. Agora eu tô cantando, dando louvor. Tô louvando a Jesus Cristo, porque nos abençoou. Tô louvando e tô rogando ao Pai que nos criou. Abençoe essa cidade com todos os seus moradores na roda de capoeira. Abençoe os jogadores, camaradinho, porque eu busco melhorar cada dia o meu lugar dentro da roda de capoeira, dentro da sociedade. Sou uma mulher periférica, fui mãe com 17 anos, decidi não ser companheira de capoeirista, porque eu sei muito bem o que minha avó, né, como minha avó foi, né, valorizada dentro da capoeira. Né? Minha avó faleceu aos 90 anos, uma pessoa muito importante para a capoeira Angola, para a cultura da capoeira Angola, né? E ela chegou, poucos estavam lá com ela, poucos. Teve, mas poucos esteve lá com ela, porque antes era muito cheio, né? Então sempre ela era vista, e se ela fosse mestra, ela nunca ia ver ser mestra pela mestra Dona Mãezinha. Ela sempre ia ser a companheira do mestre João Pequeno. A cuidadora, a que lavou as roupas e deixava as roupas brancas. A reportagem do Globo Repórter chegou lá e filmou as calças do mestre João Pequeno branca, tudo quarando lá, ó. Tudo quarando. Isso não é tristeza, isso é uma alegria de poder ter prova de quem foi Dona Mãezinha para a capoeira Angola. Né? Quem foi Dona Mãezinha para que aquele homem fosse o homem que quem não conheceu pessoalmente, mas está conhecendo, quem é capoeirista tem que conhecer a história dele, deveria conhecer a história da Dona Mãezinha. Uma mulher cabocla retada, jacobinense, mas que não tinha papa na língua e que cuidava do Mestre João Pequeno muito bem, responsável daquele homem que ia para o mundo inteiro. Tinha época que meu avô ia para São Paulo e a gente ficava não sei quantos meses aqui, ó, era para passar uma semana, 3 dias, quando a gente sabia, o Mestre João Pequeno já estava fora do Brasil. Aí não tinha telefone, não tinha... Ó, imagina essa mulher sem telefone, com 3 netos, dentro de casa, no subúrbio de Salvador, só com vão. Mulher guerreira. Mas Nani não entendia isso não, viu, gente? Nani só passa a entender a importância de Dona Mãezinha depois que a capoeira entra na vida dela de verdade. Quando eu passo a ser mãe, quando eu vejo que a capoeira na minha vida é a transformação da minha vida, que me deu minha profissão, que me deu a minha família, que me deu esse espaço aqui para estar falando da minha vida, mesmo ainda sem saber daquela época, e de entender ainda qual é a minha importância. Eu sou importante. Eu sou muito importante. Posso não ser importante aqui, mas lá na minha comunidade, para os meus alunos, na minha casa, eu sou importante. Eu preciso ter essa força que o mestre Guga trouxe aí, para que eles entendam que a capoeira é tudo isso aí. É toda essa força, toda a importância que a gente traz. E se a gente não der certo, a gente está fragilizando aqueles que acreditam na gente, tá? Eu queria deixar só essa mensagem, saiba que todos e todas são muito importantes onde vocês estão. Alguém pode falar mal de você. Todo mundo me questiona. Então, seu mestre é fulano, então você não é mestra, você não é nada para mim. Tudo isso eu já ouvi, né? Mas para mim tanto faz como eu respeito a opinião, mas eu tenho pessoas que não são da minha família de sangue e que precisam de mim e que me mostram que eu sou sim importante.
E eu preciso levar a capoeira em todos os espaços, com amor, com respeito, como o senhor falou, com dedicação. Se eu estou na escola pública, eu tenho que ter dedicação. Se eu estou na escola particular, eu tenho que ter dedicação. Sabe por quê? Porque é da escola particular que sai o presidente, que sai o governador, que sai os empresários. Então eu preciso estar lá também, em seu lugar, onde você quiser. Obrigada. Toda palavra é pouca para externar a minha gratidão, o aprendizado desse momento. E assim, agradecer também é muito importante